Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e hoje eu vou falar de 3 problemas comuns que eu vejo em livros de escritores iniciantes que, olhando pelo lado ruim, são coisas que evidenciam muito o amadorismo da sua escrita. Então o leitor vai ler e ele vai perceber que é uma escrita amadora, mas olhando pelo lado bom, são problemas que você consegue contornar até com facilidade conforme você vai adquirindo experiência nesse ofício da escrita, que também é importante dizer, inclui experiência de leitura. Mas a gente vai chegar lá. Primeiro de tudo, deixa um like no vídeo, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Uma primeira observação que eu preciso fazer é que eu tô chamando esses problemas de erros, mas aí só são erros quando você faz isso sem propósito, sabe? Se você faz de propósito, querendo criar um efeito específico e você consegue alcançar esse efeito, não tem como chamar isso de erro, né? Uma coisa é você fazer como parte do seu projeto. A outra coisa é você fazer sem perceber ou sem saber que isso está te prejudicando, que está prejudicando a sua escrita, seu livro. Então, o primeiro erro é trocar o tempo verbal do nada, sem contexto, sem explicação, sem nada que justifique. E isso é algo muito comum que eu vejo, que é aquele texto que ele começa, vamos dizer, sendo narrado no presente, fulana faz isso, fulana faz aquilo, fulana pega não sei o quê, e de repente ele começa a ficar no passado, fulana pegou não sei o quê, fulana fez isso. E o autor muitas vezes faz isso sem perceber e às vezes não revisa aquele texto, e aí fica assim, fica uma mudança de tempo verbal meio gratuita, no sentido de que não tem contexto, não tem justificativa, e algo que não era para fazer parte daquele texto. Então, quando você estiver escrevendo, você precisa prestar muita atenção nisso, você precisa ter muito concreto na sua cabeça qual é o tempo verbal que você escolheu escrever. Você pode até anotar, sabe? Na hora que você estiver fazendo ali, tendo as ideias para a sua história, você coloca narração no passado. E aí você segue aquilo. E se você perceber que você teve um deslize, você tem que ler o seu texto de novo, você tem que revisar o seu texto, prestando atenção para conseguir reconhecer onde que estão essas inconsistências no uso do tempo verbal. Só que é uma coisa que quanto mais você tiver esse hábito de escrever, menos isso vai acontecer, sabe? Vai chegar um ponto que você não vai mais ter esse problema de sem querer mudar o tempo verbal, porque você vai se acostumar com aquilo. Então, escreve bastante, treina bastante, enfim, trabalha para ganhar essa experiência, para ganhar esse costume de escrever. E aí você vai ver que se você tem esse problema de sem querer mudar o tempo verbal no meio do texto, você vai ver que esse problema vai passar e você vai conseguir manter o tempo verbal com facilidade. O segundo erro é o uso excessivo de clichês. Isso acontece quando você não tem muita leitura ou quando você não tem leitura de coisas diferentes, quando você sempre tem as mesmas referências, sabe? Então eu tenho um vídeo em que eu falo sobre 3 tipos de clichês, eu vou botar aqui nos cards. O clichê de enredo está relacionado muito à estrutura da história, tem o clichê de situação, que é relacionado a coisinhas menores, por exemplo, cenas que se repetem em muitas histórias, a situação do vilão explicando o plano maléfico dele para o protagonista, eu acho que é uma coisa que acontece muito, assim. E o clichê linguístico, acho que é assim que fala. Mas enfim, o clichê de texto, né, que é você criar uma construção de texto que seja muito clichê. Por exemplo, aquela coisa de soltei o ar que não percebi que estava prendendo, que até bem antigamente, na época assim, que o BookTube estava bombando mais e tinha aquelas tags, tinha uma tag que era muito engraçada, que uma das perguntas da tag era: qual foi o último livro em que você leu a frase soltei o ar que não percebi que estava aprendendo? Mas então, basicamente, para você resolver essa questão, você precisa conhecer coisas novas, você precisa conhecer muitos livros, pegando coisas também diferentes do que você está acostumado a ler, pegando desde obras clássicas a obras contemporâneas, pegando obras experimentais. Então você precisa realmente ler mais, você precisa realmente ver mais possibilidades nesse mundo da literatura e das narrativas em geral, né? Sempre procure consumir muitas narrativas, dentro do que for possível na sua rotina, claro, mas se você puder aumentar a quantidade de livros que você lê, por exemplo, é sempre uma boa se você quer ser escritor, se você quer ter boas referências para escrever as suas próprias obras literárias. E é claro, exercitar a criatividade também é algo que é sempre muito bem-vindo e que também te ajuda a evitar essa repetição de clichês. E por fim, o terceiro erro
eu coloquei aqui no meu roteirinho como falta de unidade, mas eu preciso explicar um pouco o que eu quero dizer com unidade aqui. Unidade é um conceito muito antigo na literatura e, basicamente, eu estou querendo me referir aqui ao que a gente também poderia chamar de unidade de ação, que é essa ideia de que uma narrativa ela é formada por eventos que estão ligados entre si por relações de causa e efeito, e eles, basicamente, formam uma ideia de início, meio e fim. Então, você tem essa ideia de todo, feito por essas partes em que cada parte está relacionada uma com a outra, e cada parte é indispensável ali para esse todo. E como eu falei, né, essas coisas que eu estou dizendo são erros se você faz sem propósito. Então, muitas vezes acontece de um escritor sem muita experiência tentar deixar a história assim unida, tentar deixar a história coesa como um todo e derrapar porque, por exemplo, tá colocando assuntos demais para serem tratados ali e acaba que alguns assuntos ficam sem espaço, tá colocando personagens demais, ou não tá conseguindo fazer com que os acontecimentos realmente tenham uma relação de causa e efeito. Então, por exemplo, você coloca coisas ali que parece que estão gratuitas, que parece que não tem uma justificativa para acontecerem naquela história. Enfim, a falta de unidade aqui, como um problema, é quando você não consegue tratar a sua história relacionando as partes que compõem ela. Quando você não consegue criar uma harmonia, sabe? Nesse todo que é a sua história. E nesse caso, é importante você tentar se conter. Então, você às vezes quer escrever seu primeiro livro, só que aí a sua ideia para o primeiro livro é uma série de 7 livros de 500 páginas com um universo muito complexo e você simplesmente não consegue coordenar todas aquelas partes para criar livros que tenham unidade. Porque é muita coisa, sabe? Então, se contenha um pouco. Pega uma ideia e se apega só a essa ideia por enquanto. Um bom exercício para você treinar essa coisa de escrever, mantendo essa ideia de unidade, né? É você escrever contos, que são narrativas mais curtas, e é mais fácil você não se perder naquela história que você está escrevendo quando você está escrevendo algo mais curto. Um conto ou uma novela, que seria uma história maior do que um conto, mas menor do que um romance. Ou tentar começar com um romance pequeno, se é o seu primeiro romance. E aqui eu tô falando de romance como formato, né? É sempre bom lembrar. Eu vou botar um vídeo aqui no chat se você não tá entendendo muito bem o que eu tô dizendo, né? Nesse vídeo você vai entender. Enfim, a experiência, às vezes, que você precisa é uma experiência mais contida do que aquela que você está querendo ter logo no início. Depois que você já conseguir lidar melhor com os elementos que formam uma história, aí sim você parte para projetos mais ambiciosos. Essa é a minha dica, sabe? Então esses foram os 3 erros de escritores iniciantes que estão relacionados muito à falta de experiência e algumas dicas de como superar, né, esses problemas. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil. Na descrição do vídeo tem link para os meus livros e para as minhas redes sociais e até a próxima.